Os médicos ficaram aterrorizados no parto ao retirar uma estranha criatura. O que a mãe disse vai assustá-los, e termina dando alguns bons conselhos, mas o que aconteceu nesta sala de parto em uma cidade do interior, deixou todos os médicos aterrorizados e sem palavras. Eles não tinham explicação, não sabiam o que tinha acontecido, pois não acreditavam no que essa mulher tinha trazido ao mundo. Desde o início da gravidez, acreditava-se que seria um parto normal com um bebê saudável. A gravidez era esperada por mais de 5 anos, mas quando nasceu, ninguém poderia explicar a razão pela qual era tão aterrorizante. O que o Dr. Ricardo e sua equipe viram na sala de parto foi completamente assustador, porque ninguém tinha visto um caso semelhante antes. Quando eles conseguiram retirar o bebê, todos seguraram a respiração, e o pai não pôde deixar de soltar um grito aterrorizado e inesperado, ao perceber que eles tinham gerado uma estranha criatura. Marcela chegou ao hospital do interior aos 8 meses de gravidez, estranhamente em trabalho de parto. Após alguns exames e check-ups, o Dr. Ricardo pediu que ela ficasse no hospital para mantê-la sob controle. Depois de algumas horas perceberam que algo estranho estava acontecendo, porque a mulher havia iniciado o parto prematuro, e esse era o sinal para levá-la à sala de cirurgia imediatamente, porque algo não estava certo. Marcela estava completamente nervosa. Ela achava que ela teria um parto normal aos 9 meses, e quando foi levada para a sala de cirurgia, ela suspeitou que algo estava fora de controle, mas o que os médicos naquele turno não sabiam era que ela não deu a devida atenção aos exames de pré-natal, uma vez que o trabalho e as limitações de deslocamentos não permitiram que ela se cuidasse adequadamente, já que ela tinha que cuidar da casa e de suas obrigações do trabalho diariamente. Seu marido Rafael estava sempre viajando devido ao seu trabalho como representante técnico, com viagens constantes. Ele não pôde levá-la ou acompanhá-la a esses exames. Razão pela qual ele não era capaz de saber sobre a situação de seu bebê. Naquele dia, felizmente, Rafael, seu marido, estava com ela em casa. Então foi ele quem percebeu a condição da mulher e o risco de sua gravidez. Ele ajudou e a levou para o hospital. Chegando rapidamente, a equipe médica colocou-a na maca para realizar alguns exames e check-ups, enquanto o pai caminhava de um lado para o outro, ansioso e nervoso, esfregando as mãos, porque muitas situações sobre o evento com sua esposa passou por sua mente. Após quase 2 horas, o médico se aproxima de Rafael para lhe dizer que Marcela estava estável, mas seria apropriado para ela ficar naquela noite no hospital. Rafael, hesitante e nervosamente, concordou, mas disse que ele também ficaria, iniciando um pequeno conflito no quarto, já que o médico explicou que, devido ao confinamento e como sua esposa estava estável, ele deveria ir para casa. No entanto, Rafael se recusava a sair o tempo todo, conseguindo acessar uma permissão para passar a noite o mais perto possível de sua esposa e seu bebê muito esperado. Pouco depois, o médico rapidamente entra na sala anunciando o alerta de emergência. Porque a situação de Marcela estava agora instável, e ela estava em trabalho de parto apesar dos 8 meses de gravidez. O estresse foi gerado para Rafael ao ver que sua esposa foi transferida inconsciente pela equipe médica na maca. Eles pediram ao marido para preencher alguns formulários e licenças para poder atender Marcela em uma emergência. Ele, completamente assustado, concordou em assinar todos os papéis. A sala de cirurgia foi preparada na área de partos, e Rafael foi convidado a assistir o parto de seu primogênito, respeitando todos os tipos de protocolo. Vendo sua esposa esticada na maca e já consciente, ele se aproximou dela e disse: "Tudo vai ficar bem, meu amor. Parece que hoje vamos conhecer nosso filho, o fruto do nosso amor. Você verá que está tudo bem, que tudo vai sair como planejado e seremos uma família completa e feliz. Ele será amado e bem recebido em nossas famílias. Prometo, meu amor, estarei aqui para cuidar de você. Te amo." Mas o que Rafael não sabia e muito menos esperava era que, logo, ele se arrependeria do que prometeu, porque o que seria testemunhado na sala de parto não era exatamente o que estava planejado, e o deixaria mais aterrorizado e sem explicação. O processo de parto continuou. Marcela estava preparada e Rafael estava ao seu lado, acompanhando-a muito prestativo e ansioso para conhecer seu bebê. Já na intervenção, tudo correu muito bem. Como planejado, apesar da emergência, o médico principal sabia do seu trabalho e disse a Marcela para começar a empurrar. No entanto, o que veio a seguir foi algo aterrorizante, porque nenhum dos médicos na sala tinha visto nada parecido. Dentro daquele útero havia uma criatura estranha, com uma aparência completamente assustadora, causando alarme, surpresa e susto dos médicos. Foi um caso nunca visto antes naquele hospital.
As enfermeiras assustadas gritavam de espanto, e o pai do garotinho soltou um grito alto, alarmando a mãe que estava desesperada para ver o porquê todos tinham medo do pequeno. Não era a reação que ela esperava dos profissionais ou do marido, porque ela ainda não podia vê-lo. E ninguém na sala teve a coragem de mostrar o bebê a ela. Naquele momento, Marcela, um pouco desconfortável, irritada e sensível às reações, ela perguntou no meio de soluços que não escondessem nada dela, e que eles mostrassem a ela. Foi assim que Marcela viu seu filho pela primeira vez, um menino que tinha uma cabeça amorfa, com rugas por todo o rosto, as veias e artérias de sua cabeça e corpo eram perceptíveis, o que lhe deu um tom verde. Ele também tinha seus olhos salientes como se fosse um anfíbio. Sua aparência era realmente assustadora, mas o coração de mãe reagiu com o desejo de apenas querer protegê-lo o tempo todo, e sem esperar ela fez um pedido novamente. Desta vez foi que ele precisava ser colocado em seu peito, para que ela pudesse abraçá-lo e escondê-lo dos olhares que o julgavam por sua aparência. Porque para ela era a criatura mais perfeita que Deus tinha sido capaz de dar a ela. A cena testemunhada deixou todos a equipe médica paralisada, porque eles nunca tinham visto um caso semelhante em suas vidas profissionais. As enfermeiras tentaram acalmar o pai, que gritava que a criança que tinha visto nascer não era dele, correndo para fora da sala de parto, enquanto algumas enfermeiras o seguiam para atendê-lo na emergência. Os médicos trataram Marcela, fizeram algumas suturas, estabilizaram, e a confortaram levando ela para a sala de descanso, e o bebê foi transferido para a neonatologia. Depois de aproximadamente 1 hora, o pai voltou calmo e envergonhado para o quarto onde Marcela estava. Quando ele a viu, se desculpou por sua reação e pela forma como ele havia tratado seu filho. Quando ela o ouviu, um pouco chateada, ela caiu em prantos e segurando seu braço, ela começou a chorar. Os dias passaram e ela continuou chorando por causa da surpresa que tiveram. O casal recebeu alta, e sem poder ver o bebê, eles tiveram que voltar para casa deixando seu filho na incubadora neonatal. Com o tempo eles começaram a visitá-lo, aceitando que esta seria a melhor experiência que teriam, leram histórias para ele, cantaram músicas para ele, contaram-lhe sobre a família, fizeram-no ouvir os áudios que enviaram para ele. Os pais, sentindo-se acompanhados de seus familiares, e da equipe médica do hospital, se acalmaram e começaram a aproveitar seu tempo com o filho, apesar de não conseguirem vê-lo. 2 meses se passaram e Pedro, como eles chamavam a criança, estava pronto para receber alta. Os pais ansiosos, chegaram muito cedo ao hospital para poder levar seu filho pequeno para casa. A mãe, com seu instinto protetor, pegou seu filho em seus braços e jurou protegê-lo de todo o mal, amando-o desde o início. Depois disso, inúmeros estudos foram feitos para entender e explicar por que o pequeno Pedro tinha nascido com essa aparência, porque os médicos do hospital nunca tinham ouvido falar de nenhum caso semelhante. Em uma revisão detalhada eles descobriram que a criança tinha pequenas bolhas no pé. Eles fizeram uma punção e confirmaram a suspeita. Seu diagnóstico foi progéria neonatal, logo após descobrirem que seu filho não era o único caso, mas que havia outras crianças no mundo com a mesma condição. Progéria é uma desordem genética progressiva, que causa o envelhecimento precoce em crianças. E o prognóstico para a vida era muito curto, destruindo as expectativas dos pais. No entanto, aceitando a condição de Pedro, eles prometeram fazer tudo o que fosse possível, para que o tempo que Pedro vivesse nesta terra fosse o melhor possível, mostrando a todos que ele tem aqueles que o defendem, especialmente de pessoas tão cruéis que existem no mundo. Marcela criou uma conta no Instagram principalmente para mostrar aos seus parentes o quão corajoso e forte Pedro era, e cumprir sua promessa de fazê-lo sorrir todos os dias, sem pensar que essa conta chegaria a milhares de pessoas. Os pais mantiveram sua promessa por 1 ano e meio, que foi o tempo que a criança esteve com eles. Depois disso, ela criou uma fundação, onde ela fornece apoio e ajuda aos pais e parentes de crianças que também enfrentam progéria em seus filhos. O amor de uma mãe é tão grande que ela daria tudo pelos filhos, quanto mais mães com filhos que têm doenças crônicas. Essa é uma história linda de amor, que prova que o amor de mãe está acima de qualquer entendimento. Apesar de tudo o que passaram, os pais nunca esqueceram o amor que Pedro proporcionou. Essa história será certamente inesquecível para todos os envolvidos. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Histórias e Contos Fascinantes. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações, para não perder as próximas histórias.
Aproveite para compartilhar com amigos e familiares e deixe nos comentários o que achou deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo de histórias e contos fascinantes.